Grimórios, rituais de feitiçaria, magia e ocultismo. Você acredita em tudo isso? A crença nessas coisas atualmente se tornou apenas motivo de entretenimento em filmes e séries. Mas no passado, e principalmente na Idade Média, muitas pessoas buscavam estes meios para conseguirem realizar seus desejos e também causar a queda de outras pessoas. Existem diversos escritos que se tornaram verdadeiras bíblias de bruxarias ao longo dos séculos. E alguns existem até hoje como guias e manuais de rituais ocultos. Alguns ensinam até mesmo como obter um manto de invisibilidade contra os inimigos e a inveja. Outros já conduziam seus rituais e orações para quando uma pessoa desejava trazer para si o verdadeiro amor, deixar uma outra pessoa doente, invocar anjos e controlar demônios. Parece história de filme de terror, eu sei. Mas realmente é difícil dizer se essas coisas existem ou não. Afinal de contas, nunca realizamos nenhum desses rituais. Quer conhecer alguns? Então, confira agora 6 livros antigos que ensinam poderes mágicos. Número 1. São Cipriano. Você já ouviu falar na história de São Cipriano, o feiticeiro? A primeira coisa a esclarecer é que sua origem é confundida com a do Santo Cipriano de Cartago, imortalizado pela Igreja Católica, mas nunca foram a mesma pessoa. Além dos mesmos nomes, estes mártires coexistiram, mas em localizações diferentes. Cipriano sempre foi curioso e interessado em estudos sobre feitiçaria e ciências ocultas, como a alquimia, astrologia, adivinhação e as diversas modalidades da magia. Em seu famoso livro São Cipriano, Capa Preta, encontram-se instruções para realizar cartomancia, esconjurações, exorcismos e até mesmo rituais de como obter um pacto com o demônio e como desmanchar um casamento. Além dos rituais, Cipriano também conhecia orações que podiam fortalecer ainda mais a crença em algo, como a possibilidade de ficar invisível. De acordo com ele, essa oração do manto da invisibilidade pode proteger sua vida, sua família e seus bens da visão maldosa e invejosa das pessoas. Olha só um trecho dessa oração. Eu invoco a São Cipriano para que interceda por minha vida espiritual, mental e emocional. Invoco o manto da invisibilidade para que seja colocado diante de mim, deixando a minha vida invisível diante do mal, do ódio, do rancor e do pecado. Número 2. Franga Preta. A Franga Preta é um grimório repleto de feitiços que propõe ensinar a ciência dos talismãs e anéis mágicos. Escrito no século XVIII, este grimório não possui autor conhecido. O que sabemos é que seu idioma original é o francês. O livro contém informações sobre a criação de certas propriedades mágicas, tais como anéis, talismãs, amuletos, e ensina como dominar os poderes extraordinários destas propriedades mágicas. As principais instruções que o livro ensina são para submeter todos os espíritos à sua vontade, fazer-se amar por todas as mulheres ou homens, descobrir todos os segredos mais escondidos, conseguir ler os reais pensamentos das pessoas, destruir, causar tempestades e todo tipo de acidentes naturais, entre outros. Entre tantos rituais, a propriedade mágica mais interessante do livro é alcançar o poder de produzir a franga preta, também conhecida como a galinha dos ovos de ouro. E mais, este grimório afirma que a pessoa que entende e alcança o poder de instruir a franga preta pode ganhar riquezas ilimitadas. Já imaginou? Número 3. Picatrix. O nome pode até lembrar Matrix, mas sua origem está bem distante dos estúdios hollywoodianos. Picatrix é considerado um livro de magia árabe antigo e um dos seus primeiros e mais importantes escritos eram sobre a magia da astrologia. Por causa de sua profunda descrição e estudo, este grimório é considerado um dos maiores do mundo e, ao mesmo tempo, um dos mais obscenos, repleto de rituais completamente incomuns e repulsivos.
Para realizar trabalhos específicos, eram preparadas misturas projetadas para induzir estados alterados de consciência e experiências extracorpóreas, como se fosse uma droga bastante potente. E acredite, os ingredientes para a realização desses rituais são ainda piores: sangue, excreções corporais e pedaços do cérebro, misturados com grandes quantidades de haxixe, ópio e plantas psicoativas. Se uma pessoa tivesse o interesse em construir um espelho que lhe daria poder sobre os mortos, seria necessário preparar um fumo com algumas ervas, sangue, esperma, saliva, cera de ouvido, as lágrimas dos olhos, fezes e urina. Teria coragem? Número 4. Galdrabok. Este grimório de origem irlandesa se originou no século XVI e é uma coleção de 47 feitiços compilados por vários magos. Nessa época, era bastante comum os grimórios irlandeses dependerem das runas que possuem propriedades mágicas para realizarem rituais e magias. Entre os rituais e magias dentro do Galdrabok, existem feitiços para atrair a atenção e os favores de homens poderosos e incitar o medo em seus inimigos. A maioria dessas magias são chamadas de magias apotropaicas, consideradas remédios para proteger o praticante e curar doenças como cansaço, dores de cabeça e insônia. Outros feitiços já não possuem boas intenções, como Fart Runes, uma magia para fazer o seu inimigo peidar sem parar. Isso seria bastante constrangedor para ele, disso eu tenho certeza. Mas existem outros bastante sinistros, como o feitiço 27 do livro, que impede uma pessoa de comer por um longo tempo e faz ela ficar doente. Número 5. Papiros gregos. Na época do Império Egípcio e Persa, era muito comum existirem papiros que listavam feitiços, rituais e adivinhações. Em alguns, eram descritas instruções sobre como invocar um demônio sem cabeça, abrir as portas para o submundo e se proteger de animais selvagens. Só que o mais tentador de tudo nesse mundo repleto de magia era saber como ganhar uma entidade sobrenatural, capaz de seguir as suas ordens como o mestre dessa entidade. Muitos egípcios nobres buscavam consultar nestes papiros sobre os feitiços de adivinhação que ofereciam visões do futuro. Em um deles, há uma passagem bastante conhecida com instruções para previsão de eventos. Para isso, seria necessário uma urna de ferro, uma oferenda de incenso e uma criança pura. Depois de ser colocada em um transe profundo, esta criança era capaz de ver imagens bonitas nas chamas do fogo e ela não se queimava durante a cerimônia. Este ritual era realizado como forma de ascender através de 7 planos superiores da existência e se comunicar com a divindade Mitras, que também era cultuada pelos persas, romanos e hindus. Número 6. Ars Goetia. Ars Goetia é o título da primeira seção do livro A Chave Menor de Salomão. Ele atribui uma posição e um título de nobreza a cada membro da hierarquia infernal. Neste primeiro livro, contém a descrição dos 72 espíritos e seus respectivos selos, presos pelo rei Salomão em um vaso de bronze, a descrição dos principais materiais usados na evocação e as conjurações necessárias para obrigá-los a obedecerem seu conjurador. Existem mais 4 seções de chaves menores do rei Salomão: Ars Teurgia Goetia, Ars Paulina, Ars Almadel e Ars Notória. Há também uma lenda que se parece bastante com a história que conhecemos da Caixa de Pandora. Quando Salomão foi derrotado, o exército inimigo entrou em seu reino e encontrou o vaso de bronze com os demônios presos. E adivinha o que eles fizeram? Abriram o vaso com toda a força. E como você já pode imaginar, nada de bom saiu de lá. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E não se esqueça, sempre muito mais para você aqui no Fatos Desconhecidos. Até o próximo.